Temática, isso mesmo. Muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada pela sua audiência neste espaço de diálogo com o oferecimento de ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca. Grupo L Fórmula, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. No WhatsApp, no aplicativo ou na agência, a Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed, conte com a maior rede de médicos da região e do país e também Prolar. Administração e gestão de condomínios é na Prolar. Já conosco em conexão por internet, ao vivo no programa, com transmissão de live ao vivo no Facebook, facebook.com/Rede Tua Rádio, ele, Délcio Agliardi, ele que é professora, escritora, gente que faz. Oi, Délcio, bom dia. Oi, bom dia, Beverly. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Uma alegria estar conectado com todos vocês. Maravilha também. Delcio, eu tenho tantas coisas que ecoam dentro de mim que às vezes quando eu faço assim um programa de diálogo com as pessoas que a gente conhece, a cada dia que a gente conversa um pouquinho mais, a gente vai conhecendo um pouquinho mais, né? A gente vai entrando em camadas das pessoas. Coisa rara hoje em dia, né, Delcio? Porque a gente conversa cada vez menos a gente tem espaço para aprofundar temas com as pessoas, mesmo as mais conhecidas. E num segundo momento também a gente é mudança o tempo inteiro, né, Delcio? Então, mesmo pessoas da nossa família, do nosso ecossistema, com as quais a gente não para aprofundar, às vezes não temos essa visão, né, de quais camadas estão mais emergentes, quais ficaram mais para trás. Então, tantas coisas que é difícil escolher. E eu tô falando tudo isso para dizer que conheci mais uma faceta do Délcio, né? A faceta do campo doméstico. E como é interessante a gente observar assim, os nossos queridos, os nossos afetos, nos lugares onde eles habitam, não só como pessoas, mas dentro de um lugar, sabe? Dentro de um lugar. E podia ser um abraço, podia ser um jantar, podia ser um cafezinho, podia ser uma conversa demorada num encontro na praça. Daqui uns dias a gente vai ter a Feira do Livro que proporciona isso. E estou trazendo isso como um desafio que todos nós possamos tirar por disciplina, por exercício, encontrar essas camadas das pessoas, sejam elas quais forem, né, Deus? Até quem sabe de um morador em situação de rua. Conviver é uma dádiva, é uma alegria. Eu acho que nós nascemos para a convivência. Nós nascemos para o convívio com o outro. Ele nos torna melhor. Quer seja num jantar, num café com os amigos, Beverly, até mesmo no corredor do supermercado é um lugar para a gente abraçar quem a gente ama, para dizer um bom dia. Eu encontrei duas grandes amigas no corredor do supermercado cedinho hoje. Fazia um grande tempo que eu não as via. E a gente ficou ali por 10, 15 minutos, talvez, conversando do nosso passado, do nosso presente, por que não do nosso futuro, porque nós somos tudo isso juntos, né? Juntamos tudo isso na mesma cestinha que compete a nós olharmos e apreciarmos. Porque é daí que nós vamos retirar as nossas energias para levar a vida adiante. Não é de outro lugar. Não é do cartão de crédito, não é do consumo que nós imaginamos que responda aos nossos anseios. Não. A gente vai tirar essa energia na relação com o outro. Por isso que a palavra convivência é uma palavra de luxo na língua portuguesa e também nas outras línguas, né? Eu estou participando essa semana de um congresso internacional na Colômbia. A minha participação, naturalmente, que é através do computador. Meus amigos foram para lá e em razão dos meus compromissos aqui, eu não consegui viajar. E a língua espanhola é absolutamente lindíssima. Desde o cumprimento, desde o bom dia, passando por aquilo que é a pesquisa, a investigação científica, que exige rigor, exige um conjunto de coisas. Então, nossa palavra do dia, quarta-feira, né, Beverly? Além de ser o dia do sofá, é também o dia da convivência.
Legal. Aliás, eu mencionei isso, eu tenho sempre muitos assuntos que ecoam dentro de mim, mas queria propor, se você aceitar, Delcio, que a gente pegasse esse, né, da arte de conviver. Porque, sim, já em vários momentos históricos foi considerado uma arte, mas com olhares diferentes sobre aquilo que se considerava arte naquele momento da convivência, né? Seja o ritual de um jantar, seja o ritual de estar em ambientes culturais. Me parece que hoje, quando a gente fala em arte de conviver, está muito mais atrelada em achar o tempo para que a convivência aconteça, Delcio. Eu não sei se eu estou equivocada, enfim, é uma percepção minha particular. Parece que nos falta tempo, Delcio. Ou se você também tiver algum outro assunto que também ecoe no teu coraçãozinho, porque eu propus ao Delcio que hoje a pauta fosse livre, né? Então eu não quero aqui ficar também só eu ditando aquilo que ecoa em mim, porque está ecoando isso em mim. E você, Delcio? Olha, eu acho que o conviver, ele vai gerando, como reflexão, abertura para muitos outros temas. Os nossos modos de convivência, os nossos limites de espaço-tempo para que ela ocorra. Além de uma arte, a convivência precisa, de uma certa forma, abrir-se para uma habilidade que nem sempre nós as temos, né? Criando as condições para que esta habilidade, esta arte se faça presente na nossa vida. Se vivemos numa sociedade muito do cansaço, muito da velocidade, muitas cobranças, muitas entregas para serem feitas, haverá também de ter um lado B de tudo isso, que é a nossa capacidade de abrir brechas de tempo, de espaço, para que esta convivência ocorra. Cada um de nós certamente gosta de estar com quem gosta da gente. Parece assim tão óbvio dizer isto, mas a convivência ela parte um pouco disso. E quando nós convivemos, eu acho que você começou dizendo isso, quando nós convivemos, nós conhecemos outras facetas dos nossos amigos, dos nossos colegas de trabalho, e até mesmo de quem, para nós, talvez num primeiro momento seja estranho. Convivemos no trabalho, convivemos na família, e temos um conjunto de relações sociais que colocam isto. Claro que para isso a gente precisa de abertura, nós precisamos de uma compreensão para assimilar aquilo que vai acontecer. Que não tenhamos timidez de nos abrirmos para o outro, no sentido de que o outro também configura em nós uma experiência de vida e de capacidade de olhar o mundo. Eu perguntei para meus alunos ontem, vocês viram o sol hoje? Poucos tinham olhado para o sol. Vocês viram a lua ontem à noite? Uma ou duas pessoas tinham olhado para a lua na noite anterior. E eu começo com essa provocação, por quê? Porque a gente precisa puxar papo, precisa puxar a conversa. E com a conversa, com as digressões, nós vamos avançando no diálogo. E dialogar é, de alguma forma, estar em conexão com o outro. É uma forma muito rica de convivência. Como a gente trabalha com crianças, eu amo a experiência de convívio com elas, porque elas se entregam ao convívio de uma forma incrível. Elas são presentes, elas não querem que aquele presente acabe. Aquele tempo de convívio é um tempo de renúncia de outras coisas, pela atenção que a gente vai dando para o outro e tal. Eu acredito muito, Beverly e ouvintes, que a gente acaba contemplando o mundo por essas coisas todas. É um luar, é uma abertura para conversa, é conversar sobre uma culinária, sobre um livro, sobre uma viagem, e até mesmo, por que não, sobre as nossas amarguras, sobre as nossas dores. Porque quando nós fazemos isso, a gente também se coloca dentro dessa ideia de que nós estamos presentificando esse tempo, estamos estabelecendo conexões com nós e com os outros. Pode parecer isso uma filosofia profunda ou talvez superficial, mas ela faz o sentido de que nós viemos ao mundo biologicamente e vamos culturalmente criando as condições. E eu queria colocar junto com essa palavra da convivência, outra que eu acho que ela é prima irmã, que é a hospitalidade.
que é o contrário de hostilidade. Quando nós temos o princípio da hospitalidade, nós abrimos a porta do nosso coração, olha aqui poeticamente falando, abrimos a porta do nosso coração para que a convivência seja mais forte, mais interessante, e que ela, de alguma forma, nos torne mais leves, às vezes, porque se a vida é pesada, a gente precisa ter uma leveza, uma capacidade de leveza diante da vida que aí está. Tu sabes, Delcio, eu fiquei te escutando aqui com muita atenção, né? Quais são as questões que envolvem a convivência? Eu manifestei a ideia do tempo, porque para mim o tempo realmente é é uma questão. Hoje ele é uma questão. E fiquei me perguntando, assim, pessoalmente, queria propor ao ouvinte também, quem estiver nos escutando agora, quem estiver participando do programa, faça um exercício que nem eu acabei de fazer, de pensar assim, o que me impede? O que está me impedindo? Porque às vezes, Délcio, a gente tem uma vaga ideia ou uma ideia equivocada sobre os motivos pelos quais não estamos convivendo. Eu acho que são vários, sabe, Délcio? Lembrando aqui, sim, en passant, quando eu mesma me fiz a pergunta, acho que um legado da pandemia, a pandemia nos trouxe aprendizados. Acho que necessariamente todo mundo teve aprendizados. Talvez não os mesmos, Delcio. A gente queria que fossem os mesmos. Talvez não foram os mesmos. Mas nós passamos por uma experiência coletiva que deixou legados para as pessoas. E um deles, sem medo de errar, Delcio, foi uma dificuldade de fazer encontros presenciais. Todos nós, a gente desaprendeu o caminho da roça. Desaprendeu como é que faz. Eu sei que tinha pessoas que tinham grupo uma vez por mês, uma vez por semana, tá com dificuldade de retomar os grupos. Aí a gente coloca nas costas, né, do tempo. Ah, é a agenda que tá. Mas antes dava. Antes dava. Por que que não dá, né? Me parece que nós desaprendemos. Uma preguiça exagerada, Delcio, porque a gente fala muito, faz muito, pensa muito, múltiplos estímulos o tempo inteiro. Quando a gente poderia fazer isso, a gente está exausto. Tem até teoria sobre isso, a sociedade do cansaço, né, Delcio? Sim, eu penso que uma das grandes questões para conviver, abrindo espaço de tempo, é preciso que o meu fuso horário de tempo esteja em sintonia com o teu fuso horário de tempo. E outra, nós sabemos que os tempos do mundo adulto não são os tempos das crianças. O tempo da criança é muito diferente do meu. Por isso eu preciso, se eu quero conviver com ela, se eu quero brincar com ela, se eu quero me abrir para o mundo infantil dela, eu preciso estar no tempo dela e não no meu. Inclusive, o tempo da criança não é um tempo cronos, é um tempo aion, é um tempo de presença. Há vários estudos que colocam essa dimensão de um tempo que não é cronológico. Me parece assim que esse tempo de relógio que nós temos, né? Eu procuro durante o dia, viu, Beverly, deixar o meu relógio em outro lugar que não seja no meu pulso. Pretendo assim sempre que possível deixá-lo longe do meu pulso, para que eu possa também viver um outro tempo, porque eu tenho um tempo a minha agenda diária e a agenda sua e dos nossos ouvintes, muitas vezes elas são agendas pesadas, com horários muito reduzidos de convivência. Mas é preciso, dentro desse universo, abrir, né, um espaço. E esse tempo da criança, que é um tempo de presença, que é um tempo brincante, me exige que eu reorganize o meu tempo para estar em sintonia com o tempo. Eu uso a metáfora do fuso horário. É importante que o meu fuso horário coincida com o seu fuso horário. Se eu estiver conversando com alguém, eu preciso estar com esse alguém. As pessoas estão, por conta das tecnologias digitais, no mesmo espaço conversando pelas telas de um celular. Não é mais possível isso. A gente precisa repensar esse estar sendo na presença do outro. E o tempo, ele vai criando possibilidades. Quando uma pessoa pergunta para nós, como você consegue fazer tantas coisas ao longo do dia? E pode ser que a gente responda de uma forma tão óbvia. Eu organizo meus espaços e meus tempos de forma que eu possa ter ao longo do dia várias atividades, uma agenda diversificada de coisas. E claro, eu acho que para conviver é preciso viver radicalmente a experiência democrática.
sem democracia não tem convivência. Uhum. Porque a democracia pressupõe a escuta do outro como ele é, da diferença que ele é em relação a mim e, sobretudo, das ideias que ele traz para a conversa. Porque a gente pode conversar, a gente pode conviver com as coisas triviais que são comuns a todos. Vai chover, você viu o sol, olha, a cor do sol está diferente, está tudo bem. Agora, quando eu trouxer um tema que gera uma posição, eu vou precisar da democracia. Bacana. E quando tu fala em democracia, né, democracia na convivência, nós estamos falando, eu acabei lembrando também de um desafio muito atual. Eu ouço muitas pessoas dizendo isso, eu não gosto de estar em encontros com A, com B, com C, porque fulano ou fulana monopoliza a conversa, né? A gente só escuta. Aí outros, a gente não tem espaço para ponderar, enfim. Às vezes até isso, né, Deus? Até essa dificuldade a gente harmonizar, o aprender, estar num lugar e ouvir e falar, dar o tempo do outro. E aqui não tem, engraçado isso, né, Deus? Não tem uma regra para dizer como se fala mais ou se fala menos num grupo. É a medida certa, porque pessoas são o que são. Pessoas falantes serão falantes em qualquer lugar. Pessoas mais tímidas serão tímidas em qualquer lugar. Pronto, né? Elas poderão falar um pouquinho mais, se sentir com liberdade, mas elas continuarão dentro daquela condição de quem elas são. Então não é sobre a condição de ninguém, mas é o equilíbrio, né, Deus? O equilíbrio de, em ecossistemas diferentes, a gente poder se tornar agradável. Acho que essa é a palavra, sabe? Não é controlar tempo, mas é ser agradável para o máximo para todos possível, né, Deus? Sim, o conviver nos coloca diante de uma rede sistêmica onde são acionados inúmeros mecanismos ideológicos, religiosos, políticos, econômicos, sociais, culturais. E eu acho que esse é o problema que muitas vezes acaba sendo um mecanismo impeditivo de estabelecermos o diálogo. Porque para conviver precisa dialogar. E precisa dialogar na presença do outro, porque senão vira monólogo, né? E esse é um ponto. Quais são os mecanismos impeditivos de que levam muitas pessoas ao isolamento e não à convivência? E como nós vivemos numa sociedade mundializada, globalizada como nós queremos, essa ideia de estar na presença do outro é cada vez mais potente. E ela far-se-á através desse conjunto de possibilidades. Mas para isso é preciso de abertura, é preciso cultivar a hospitalidade e talvez ressignificar a própria ideia de amizade. Porque nós todos imaginamos ter 1 milhão de amigos, mas no dia a dia nós sabemos que não é exatamente isso que acontece conosco. Uhum. Dá para contar nos dedos. Vamos pensar assim, Beverly. Quem pararia o seu trabalho hoje à tarde dos nossos amigos para cuidar da gente diante de uma intercorrência de saúde? Uhum. Seriam poucos, não? É verdade, bem isso aí. Bom, Delcio, eu vou fazer um combinado contigo, são 11h25, com a audiência. Quem quiser participar, por favor, esse papo é aberto. Aliás, a gente ama quando os ouvintes participam. Você tem facilidade de convivência? Você gosta de receber, de ir a lugares? Gosta daquele papo fluido? Gosta? Tem preferência? Também, se não tiver, não tem problema. A gente pode reconhecer e ver como a gente pode lidar sendo... talvez, né, uma pessoa que não goste tanto, mas que, de alguma maneira, faça convivência. Nem todo mundo gosta de receber ou ir a eventos, lugares, jantares, festas, gosta de parar para conversar, mas em algum momento tem que conviver, né? Não tem como, só o homem da caverna. Pronto, não tem como, né? Então, o pessoal pode participar conosco pelo WhatsApp 999530616 ou pelo telefone 32209400 ou comentar direto na live no Facebook, facebook.com/Rede Tua Rádio. Delcio, eu te peço licença, ok? Faço rapidinho aqui o intervalo, bem rapidinho, na sequência a gente volta. Hoje estamos falando sobre a difícil arte de conviver. Vem com a gente. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Caxias sempre foi um destaque do sul do nosso país, principalmente pelo espírito pioneiro e empreendedor de sua população. As gestões de Pepe e Alceu nos permitiram viver tempos de reconhecimento nacional e internacional em várias áreas. Com o apoio do Pepe, junto com o Alceu, quero liderar as mudanças que Caxias precisa para recuperar os bons tempos de prosperidade. Vote Denise Alceu, vote 13. Coligação União e Mais Ação por Caxias, Federação Brasil da Esperança, PT, PCdoB e PV, PDT, Federação Pessoal, Rede Avante. 11h27. O aplicativo da Apopex já está disponível para o associado baixar no seu celular através da Google Play ou App Store. Pelo aplicativo, o associado pode visualizar sua carteirinha, saber sobre convênios e entrar em contato com a Apopex. Aplicativo da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. É simples para baixar, é fácil de usar. 26 graus. Quem tem Unimed tem sempre mais. Sabe por quê? Porque além de ter mais de 1.200 médicos para cuidar de você, tem o seu médico de confiança também. Além disso, quem tem Unimed tem acesso a um complexo hospitalar inovador e especialista em cuidado e uma ampla rede de serviços em todo o Brasil, para sempre estar lá quando você mais precisar. Viu só? Quem tem Unimed tem sempre mais. Contrate seu plano 54-3220-2030. Neste domingo, Gente Nossa vai estar ao vivo na festa em honra a São João Evangelista, comunidade São João da Quarta Légua, Galópolis, com a apresentação de Romualdo Corlatti. 10h30, missa celebrada pelo Padre Rafael. Meio-dia, almoço com sopa de agnoline, leço, maionese, risoto, saladas, frango, leitão, churrasco, pão e café com biscoito. Vinho e refrigerante será servido no almoço, após o tradicional rifão. À tarde, terá trio bom de baile animando o evento. Ingressos adultos R$ 75,00 e de 6 a 12 anos R$ 40,00. Reservas 999485754 com Janete Paglialin Mosquen. Projeto Gente Nossa da tua Rádio São Francisco. Patrocínio. Orquídea, agora com o biscoito que vira 8. Mais uma prática novidade da Orquídea. Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. Fone 3221-7164. Associe-se. Lojas Colombo. Felicidade do seu jeito. Na Agrimar você encontra uma linha completa de produtos, máquinas agrícolas e itens para jardinagem. Agrimar, cultivamos amor à terra. Economize até 95% da sua conta de energia. Vector Energia Solar. Entre em contato 98112-9491. Faça as contas que vale mais comprar seu próximo carro na Carburgo Volkswagen. Pensando em construir? Casas Vacariense, Gravataí e Caxias do Sul. Tá na hora do seu café forte e poderoso. Bom Jesus, café que tudo vai dar certo. Círculo Saúde, não é sobre ter mais, é sobre ter o melhor para você, sua empresa e sua saúde. Aniversário Super Andreassa, 3 caminhões de prêmios para você. Confira agora os candidatos a vereador do PL. Queremos mudança e ela começa agora. Saúde, esporte e segurança. É Rubens Sullivan 22001. Eu sou Daiane Melo 22222. A voz que Caxias precisa. Este é o voto da renovação. Vamos juntos reestruturar Caxias. Vote Mores 22221. Coligação O Futuro é Agora. PL, PP, Podemos, Novo. Rede Tua Rádio. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. De volta, 11h30, bem certinho, bem redondinho aqui no programa. Tá na pauta de hoje, eu, Beverly Rocha, Delcio Agliardi, professor, escritor. Gente, que faz? Só para deixar assim um rótulo pequenininho, né? Cabe numa camiseta. Delcio, a gente tá falando sobre a arte de convivência, né? No tempo atual, os desafios e também as alegrias, né? Não é só desafios. Há muitas alegrias na convivência, reconhecemos isso lá no início da conversação. Mas, Delcio, a pergunta ou a ponderação é um pouco isso. Às vezes a gente usa
certas desculpas para não conviver. Eu falei aqui sobre a questão do legado da pandemia, de desaprendemos, né, esses espaços, esses grupos, e está difícil reorganizar, porque a vida voltou e ela voltou com demandas, além das que a gente já tinha, demandas que são também novas, fenômenos. Olha aí o sol, a gente estava falando do sol antes, né? Quem diria que nós estaríamos vivendo as questões do clima, da maneira como estamos vivendo? Estava anunciado, todo mundo sabia, mas a gente não dizia que isso de fato ia acontecer, que a gente ia ver, né, Délcio? Parecia coisa para inglês ver. E não, estamos vendo, estamos vivendo isso. Então, isso é um pouco mais desafiante. Então, dias chuvosos, tempestades, quem é que sai? Difícil, né? Mas aí veio o calorzinho, aí a gente quer botar, né, a nossa manguinha de fora. Muita coisa ajuda e muita coisa dificulta ao mesmo tempo, mas é um fato que nós desaprendemos um pouco. Tá tão bom ficar em casa, Délcio. Tá tão bom em lugar nenhum, Délcio. Eu ouço um monte de gente dizer, tá tão bom, além da exaustão, a dificuldade, a intolerância, Délcio. Poxa vida, eu gosto muito do Délcio, mas o Délcio é do partido A, é da religião B, é da classe social C, sei lá, o Délcio é intelectual, então ele é D, sabe? Tá difícil a gente tirar essas coisas que nem sempre foram tão importantes, nem sempre foram. Parece que essas coisas ganharam uma importância que elas não têm, sabe, Délcio? Com toda certeza. Esses são os pontos que a gente precisa olhar e não só olhar, refletir para que a gente possa ter um comportamento mais aberto, mais significativo. Isso não impede que a gente goste de ficar em casa, isso não gera problemas se a gente ficar algum tempo na solidão e no silêncio, isso faz muito bem. Mas isso não pode ser rotina, isso não pode ser a norma de todos os dias. Não pode ser a regra de todos os dias, porque nós viemos ao mundo exatamente para a relação, para a inter-relação, para a conexão que se faz do humano com o humano, que pensa diferente, que acha diferente, que tem sonhos diferentes. Se as coisas estão difíceis, e estão mesmo, a gente sinaliza uma série de mudanças que o mundo está trazendo e desafiando, produzido por nós humanos, inclusive, aquecimento global, excesso de chuvas, hora seca, hora excesso de chuva. Então, isso exige de todos nós, de alguma forma, um reposicionar-se diante das coisas que estão aí. E, claro, para que a gente possa acolher o mundo que está e pensar as mudanças que ele vai exigir de todos nós, passa por essa ideia de teia de relações, de teia de comunicação. As crianças, os jovens, os adultos, os idosos, vivem cada vez mais num espaço comum interdependente. Como vamos fazer isto? Veja, quantas legislações que surgiram para regular os espaços públicos, porque nós não estávamos sabendo nos comportar diante do outro nesses espaços públicos. Vamos lembrar de coisas, como nos comportamos no ônibus, nos coletivos, no metrô, no trem, no avião, na praça, no supermercado, nos espaços públicos. Então, exatamente porque a gente tem uma certa dificuldade de conviver com o outro, respeitando-o como ele é que a gente acaba criando legislações, normas que podem, de alguma forma, pelo menos uma tentativa de bloquear tudo isso. Evitar não, porque não seria possível. Mesmo com tantas normas, com tantas regras, com tanta legislação, nós continuamos ainda cometendo muitos erros e muitas falhas na relação com o outro. Bom, eu me lembro sempre, Délcio, quando eu vou falar desse assunto, assim, convivência, eu gosto de convivência, gosto de pessoas, gosto de conversação, mas me sinto, vou ser bem honesta, assim, com as pessoas, às vezes eu me sinto sempre com um senso, eu achava até um tempinho atrás, que era pressa. Aí nós fizemos um programa aqui na rádio sobre pressa, né? Pressa pra quê, Délcio? Pressa pra quê? Pra morrer? Porque a gente tem pressa, todo mundo vai chegar no mesmo lugar no fim da vida, que é a morte, né? Então tá com pressa pra quê? Né? A gente deveria degustar um pouquinho mais o caminho. Fizemos um programa sobre isso, foi bem legal, porque nos ajuda a se escutar, Délcio. A gente se escuta e começa, não, peraí, isso aqui não é pressa. Eu achava que o nome disso era pressa. Mas não é pressa. No meu caso foi bem isso. Eu comecei a enxergar que no meu caso é um senso de urgência.
E é isso que eu quero trazer para cá, junto contigo, para a gente analisar. Me parece que muitas pessoas como eu têm um senso de urgência ligado sempre no amarelo. Parece que a gente sempre tem uma coisa para fazer, não é pressa. Não é pressa, é uma urgência. E quando a gente não tem, a gente fica até, sabe, chega a respirar assim, eu tenho que achar alguma coisa. Como pode? Se eu não tenho, eu tenho que achar alguma coisa para ter uma urgência, sabe? E fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, o cérebro vai começando a dar pino e a gente começa a botar culpa no Covid, né? Isso aqui é porque eu fiquei com problema neurológico lá do Covid. Pode até ser que seja, não quero dizer que não seja, né, Deus? Mas me parece que tem muito mais chance de não ser, de ser dessas coisas triviais, do que um problema efetivo neurológico, né? Então, trazendo isso a partir da minha experiência, Delcio, eu vou conversar com pessoas no mercado. Você disse, né, que hoje encontrou 2 amigos no mercado. E eu não é comigo. Eu tenho tempo. Mas a minha urgência parece que o outro tem uma coisa para fazer. Então eu acelero o passo, sabe? Acelera a conversa. Vamos lá, ligeirinho. Se eu tenho alguma coisa para dizer pro Delcio, eu já vou lá no principal. E aí eu não degusto. A sensação de que eu tenho que eu tô sempre atrapalhando alguém. Sabe? Nós começamos o nosso programa falando de que é uma arte conviver. E eu gosto muito dessa ideia de que a arte é uma expressão formativa da vida humana. Eu vou tentar explicar isso. A gente sempre diz assim, é preciso a gente ter uma formação para aproveitar as artes, para aproveitar o que está aí, o belo, de poder gerar alguma coisa criadora. E eu tenho falado de forma tenho insistido nessa tecla de que é preciso a gente aproveitar a arte como uma dimensão formativa na nossa vida. Portanto, se eu estou falando da arte de conviver, eu estou propondo de que a gente tenha ela como um espaço formativo na nossa vida, para que a gente reorganize esse senso para um senso de pertença, porque muda completamente essa relação. De um tempo Cronos para um outro tempo, um tempo mais vivido, experimentado, um tempo que não tem a velocidade de uma sociedade pós-moderna. E, consequentemente, eu vou ter mais saúde, consequentemente, eu vou me dar por conta de que menos é mais, para fazer aqui uma ideia. Até porque nos venderam essa grande falácia de que tempo é dinheiro. Tempo é tempo, não é dinheiro. Tempo é aquilo que nós temos à nossa disposição, ao contrário do dinheiro, né? Consequentemente, se eu dou espaço para a minha vida, para os meus amigos, para a convivência, eu vou criar, vamos chamar aqui de pequenos oásis de fortalecimento da nossa vida. Sabe quando a gente está com sede e alguém nos oferece um copo de água? A gente degusta aquilo como se fosse assim, os últimos ml de água que o planeta tem, né? Por quê? Porque a gente se coloca exatamente nesta condição. E acho que o conviver está um pouco nessa metáfora de que é um gole de vida, é um oásis das nossas coisas. E se eu estou, de fato... Porque conviver é viver com, certo? É viver com. Ou é estar com. Nesse sentido de que é com o outro que a gente vai configurando esses espaços. Se nós tivermos um encontro gostoso, lá no final a gente disse, nossa, passou tão rápido. Porque a gente acabou dando leveza, acabou dando importância ao encontro, e isso foi gerando em nós essas células de fortalecimento, esses microespaços, né, de fortalecimento do emocional. E acho que é isto. Esse senso de urgência, de emergência, adoece o nosso físico, porque por primeiro vai adoecer a nossa capacidade mental para depois ter um adoecimento corporal. Que não nos esqueçamos de tudo isso. Um tempo para a gente, não só para trabalhar, um tempo para conviver e não só para ficar em casa. Então, vamos criando com isso possibilidades e com elas um novo jeito de olhar para a nossa própria vida
para a vida do outro. E para aquilo, Beverly ouvintes, que para mim assim, é a riqueza monumental, que é a capacidade da gente construir memória social. Tivemos um encontro gostoso com os amigos no sábado. Isso fica na memória. E nós vamos criando essa memória social de uma forma diferente. Porque senão, qual vai ser a nossa memória social? Do tempo que a gente trabalhou, do tempo que a gente trabalhou para ganhar dinheiro, achando que essa era a nossa meta? Não, né? Em que pese que a dimensão econômica é muito importante na vida de todos nós. Nós não estamos desconsiderando isso aqui na nossa conversa de jeito nenhum. Verdade. Délcio, tem alguns ouvintes participando. O Charles de Viamão mandou áudio, então a gente vai escutar juntos, tá, Délcio? Vamos lá. Olá, Beverly, bom dia. Conversando a gente se entende, né? Esse ditado é certo. Queria deixar o pedido aí pra ti no finalzinho do teu programa, tocar o som da Cher, Just Like Jesse James. Sonzinho bem gostoso. Saudade de ouvir esse som aí no rádio. Azar. De 99, acho que essa música é. Azar. Abraço. Abraço, Charles. Eu acho o Charles maravilhoso porque ele tem essa aproximação. Daria até pra gente falar, né, Délcio, que tem ligas. Assim como na massa o que dá liga é o ovo normalmente, né? Nas conversações, Délcio, e na convivência, tem coisas que dão liga. Uma delas é a música, né? A música, a arte, algo em comum que a gente possa ter com outro ser humano, isso dá liga, né, Délcio? Muito liga. Que bacana que o Charles nos brinda com essa ideia, porque ouvir música no rádio é tão fabuloso quanto estar em conexão com programas de conteúdo e outras possibilidades mais, né? E claro, a música ela está presente nos acontecimentos importantes da nossa vida. E um deles, né, um desses acontecimentos não poderia ser diferente. É quando convivemos, é quando estamos juntos e abrimos as portas, né, para que tudo isso aconteça. Tomara que você consiga atender o pedido do Charles aí. Vou tentar, ver se eu consigo aqui. Mas se não conseguir hoje, amanhã eu rodo. E o Charles, eu sei que ele sempre é da casa, prata da casa. Délcia Silvana Ruschel também está com a gente, acompanhando o programa, sinalizou aqui. A Teca, nossa artista de rua, ela diz, gente, bom giorno. É justamente nos eventos que adoro ouvir e ver o que as pessoas têm de melhor. Porém, às vezes sou mal decodificada em gritar paz pela cidade, diz a Teca. A Teca é outra que, ao fazer o que faz, dá uma liga, ela abre às vezes. Eu sei porque eu já fiz isso e já vi gente fazendo, de pegar um recadinho, né, uma poesia urbana da Teca no ônibus, numa árvore, em algum lugar, e dizer, olha, que legal essa mensagem, eu dizer, que surpresa! E aí outro que tá passando diz assim, que legal, eu conheço a Teca, eu já vi, ou então, que legal, é uma artista de rua, ou então até, não gostei. Tudo bem, abriu conversação, né, Délcio? A Teca é uma grande semeadora de paz, de esperança, de alegria. Que privilégio nosso termos uma pessoa assim na nossa cidade, né? Aonde ela torna esse mundo melhor, aonde a estética daquilo que ela propõe é arte, é essencialmente arte. É arte da palavra. Se pudéssemos, né, Teca, transcrever esse mundo em palavras, certamente uma delas é o que tu faz, que é essa ideia de semear palavras, uma semeadora de palavras, porque a partir disso a Teca vai configurando um outro mundo e a gente não deve ter esse medo de como os outros nos configuram, porque uma arte criadora ela é simplesmente uma arte de resistência. Uma arte criadora é aquilo que produz em nós reflexões e produz eu diria, um certo deslocamento, porque num mundo tão pasteurizado, alguém nos oferece uma poesia, uma palavra, isso é tudo de bom, nos conecta com outro universo cultural. Que bom que a gente tem pessoas assim no mundo que nos oferecem uma outra possibilidade de convivência. E até me atrevo a dizer, são pessoas que vão abrindo certas picadas para que uma outra cultura aconteça. A Isabel Viapena, nossa, traz várias ponderações
boas aqui. Ela puxou a cadeira e veio conosco no programa. Ela fala que, gente, o sol. Bom dia, meus caros apresentadores, amigos. Hoje eu estou um pouco pessimista. A poluição não deixa vermos a lua. Pior, esses dias cinzentos, impedindo de vermos também o sol. E se alguém presenciar uma chuva, né, uma chuva negra, não se assustem, pois pode parecer o fim do mundo, mas faz parte desse processo todo, onde a natureza está pedindo socorro por mudanças de comportamento dos seres humanos. Precisamos, diz ela, reaprender a conviver com a natureza e o maior desafio dos tempos atuais, na opinião dela. E, inclusive, ela fala aqui, Delcio, que se alguém pedir para ela na rua o endereço, ela não diz nem para a esquerda nem para a direita. Vai reto, só segue, porque determinadas situações pedem, né, ou podem nos colocar em risco. Rir para não chorar. O que ela está falando aqui é da insegurança também nos relacionamentos, e é um fato, né, Delcio? Então, reaprender a convivência com a natureza, não só com outro ser humano, que faz parte da natureza, mas ela está falando das árvores, do campo, dos rios, né? E também da insegurança, que pode ser um impeditivo para os novos relacionamentos ou convivência. Quando nós estamos em silêncio, a gente lê o mundo, lê as nossas emoções, lê as nossas próprias intenções. Isabel, às vezes é muito importante que a gente fique em silêncio, mesmo que esse silêncio seja resiliência, que nos coloque diante de uma outra possibilidade de ter e de ver o mundo. E isso também é importante. A gente vai sempre estar em conexão com tudo isso, porque a gente não deve ser falante o tempo todo. Que bom que você está em silêncio. Perfeito. Bom, deixa eu mencionar, né, que o Abrelino Dal Bosco está conosco também. Ele levantou o telefone, ligou para cá, mandando um abraço, dizendo que o programa está muito bom. A Paty Tomazini também está com a gente e a Vilanir Maia também. Delcio, quase retinha final do programa de hoje, porque a gente está terminando um pouquinho mais cedo em função do horário eleitoral gratuito em rádio e televisão. Lembrando a todos sempre, né, que esse programa, esse conteúdo fica disponível em vídeo, tanto no Facebook, facebook.com/Rede Tua Rádio, e em seguidinha ele já vai subir também para o YouTube, youtube.com/Rede Tua Rádio. O Everton dos Santos, todos os dias, Delcio, por convivência. Olha que bacana. Todos os dias. A gente abre uma live aqui, normalmente nesse horário, e ele passa por ali acompanhando e fica escutando a live, sempre dá aquele bom dia pra gente. A gente não falou da convivência que também acontece por distância. Tem gente que não pode conviver porque está do outro lado do país, porque a vida nos fez globais, né, Delcio? A vida nos distanciou. Familiares, mas embora a convivência física seja realmente a convivência, hoje a gente tem uma, digamos assim, não sei se a palavra certa é uma compensação, uma possibilidade, mas a gente tem que reconhecer que na convivência online também há um valor, né, Delcio? Muito, e olha só, o programa nos conecta com o Abrelino, com a Isabel, com tantos ouvintes. É uma forma de conviver, é uma forma de estar na presença do outro. Grande abraço, Abrelino, para ti, para tua esposa. Eu sei que tem algumas pessoas que nos ouvem, como ele, que valorizam por demais a presença do outro, do convívio, fazem trabalho voluntário, se colocam na presença de tantas pessoas diferentes, porque são pessoas que têm abertura para o mundo, têm abertura para o convívio, e com isso também se tornam melhores para si mesmos. Que bom que a gente pôde hoje falar no programa sobre a convivência. Por mais tempo de convivência entre nós, e que ela possa de alguma forma ser um sonho, um desejo e também uma realidade no mundo que aí está. Um bom dia, uma ótima quarta-feira para todos, um grande abraço. Obrigada, Delcio, um forte abraço para você também. Até semana que vem, viu? Tchau, tchau. Até semana que vem, tchau, tchau. Bacana, gente, sempre bom conversar com o Delcio.